Olá, senhores, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, se encontrando consigo mesmo diante da sociedade ou diante da tua percepção de realidade, que são coisas diferentes, né? O título se segue, se continua aqui. Jesus é o arquétipo que vive em você e não é lição de moral, não é preceito para algum tipo de, sei lá, popularização do que já é popular no sentido espiritual, né, sobre Jesus. A gente precisa falar não sobre religiões, mas só sobre símbolos esses que expressa características das quais a gente tem aplicabilidade na nossa rotina. Parece confuso, mas dos poucos que tem essa percepção, Jung, se fosse dizer alguma coisa sobre Jesus, Jesus é a expressão máxima do self, sabe? É o teu eu interior maior, aquela parte da gente que sabe que somos mais que o ego e que o medo. Todo povo tem um salvador, que isso diz sobre nossa necessidade de transcendência. E quando se pensa em Jesus, se pensa em aquele homem, um homem de carne, mas eu diria que o padrão ideal seria os arquétipos mesmo, sabe? Os ideais por trás. Amor ao próximo. Jesus falou em amar os inimigos séculos antes da neurociência descobrir que o ódio destrói o córtex pré-frontal, sabe? Que as batalhas, as rivalidades fazem muito mais mal do que o bem. E eu não pego isso como um senso de bom samaritano e ideais bondosos, sociedade utópica onde o amor prevalece, mas, de novo, buscando aquilo que ressoa contigo, fazendo aplicabilidade na sua vida e transformando isso num segmento prático para aperfeiçoamento, aprimoramento ou simplesmente inclusão na sua vida, né? Para viver com mais brilho e mais necessidade de Deus, de Jesus. Então, há muito tempo atrás, essa ideia via arquétipo, via Jesus como ser de carne, já era demandada na sociedade, que as guerras, o ódio destrói toda a nossa natureza como ser humano para ascender e transcender. Perdoar é o perdão, né? Perdoar não é coisa de bobo, de ser trouxa, é soltar a âncora que te prende no passado, nas flutuações negativas que ou você fez pro mundo ou o mundo fez a você, que te prende em forma de rancor, de negatividade. E quando você perdoa com base no deixar ir, no deixar as coisas acontecer, a tua âncora já não te prende mais a padrões de comportamento anteriores ou vigentes na atualidade, e faz com que abra possibilidades de forma positiva ou otimizada para novas coisas. O desapego. Guardei tesouros no céu. Sua paz não pode depender de validações externas no que tange bens materiais. Lembrando, senhores, esse vídeo não é muito sobre motivação, preceitos dos quais um conselho faz mais sentido, mas é mais um encontro consigo mesmo, sabe? A introspecção. Então, quando nós temos desapego referente a validações externas, como likes, mensagens, notificações, todas essas coisas tendem a nos desbalancear referente a propósitos maiores. Propósitos eles sejam espirituais, não espirituais, mas elas acabam por nos influenciar, não necessariamente para otimizar nossa vida.
tanto mental quanto espiritual, física, etc. O Jesus interior que nos habita diz que o reino de Deus está dentro de nós, e é um convite para se aventurar nisso, né? E quanto maior é a percepção que você tem de si mesmo, quanto maior é a percepção que você tem das suas falhas, quanto maior é a percepção que você tem daquilo que você carrega como eu sou, eu quero, eu preciso, quanto maior é a percepção que você tem disso, maior é a percepção de controle que você tem disso. Ou maior é a percepção de amor ao próximo, perdão, desapego que você tem disso. A câmera saiu aqui, calma aí. Você ficar esperando um salvador de sandália, terceirizar sua força, sabe? Você deixar de pegar o arquétipo de Jesus, você deixar de o enxergar como uma figura influenciadora, não salvadora. Jesus, como arquétipo ou pessoa física ou uma ideia, ele nos é dito para que ele é um salvador, terceirizar flutuações de caráter individual e subjetivo para outrem, seja esse outrem Jesus ou terceiros. Então, o ideal é a ideia ser implantada de forma a ressoar com a tua existência e a mesma proporcionar mudanças significativas no teu eu, que você esteja voluntariamente se propusendo a fazer, e não necessariamente ficar esperando um salvador, alguém que vai vir de forma arrebatadora e te resgatar. Minha ignorância no que tange passagens bíblicas diz que só são metáforas, sabe? Só são analogias e alegorias para você se aventurar em si mesmo e procurar proporcionar dentro da tua experiência individual coisas engrandecedoras, influenciadoras para o lado positivo e otimizado da coisa, e a partir disso você proporcionar boas coisas para outrem, né? Como o próprio Jesus nos ensinou. A liberdade de ser. Jesus não veio criar regras. Já parou para pensar? Ele não veio segmentar isso mais isso, com isso mais isso. Ele veio quebrar estátuas, inclusive a que a gente ergue para se punir, no sentido que a gente constrói achando que necessariamente isso está nos fortalecendo via processos de autodesenvolvimento e conhecimento de si mesmo, mas só está evidenciando falhas e problemas dos quais a gente não deveria estar olhando para fora, mas sim olhando para dentro. A gente tem que levar em consideração que temos que ser antes de ter. Muito do que a gente define como meta do dia a dia é mais sobre adquirir coisas, comprar, postar, alcançar. Mas antes de tudo isso ser segmentado e você viver uma experiência plena com o todo, né? Seja para a sociedade, com a cultura, com o mundo, com o universo, isso tudo já existe dentro de você antes de tudo, né? E o caminho junto a Jesus nos mostra isso de forma introspectiva, sabe? Não um culto à sociedade, um culto às coisas da sociedade, mas sim um movimento introspectivo, interno, né? Subjetivo. Se Jesus importa é porque é um memorando cósmico, sabe? Você é a luz, mas esqueceu, acorde. Ele sempre nos lembra. Não é que nós precisamos desenvolver o lado espiritual. Nós já temos o lado espiritual formado, a gente só precisa encontrar o lado espiritual. E o lado espiritual sendo encontrado, ele precisa ser contemplado, vivido, de forma a influenciar os outros também a ser essa parte uniforme do universo, né? Por que digo isso? Nós somos a luz em si, essência, porém a gente só precisa descobrir sobre, né? Acordar diante dela. A gente não precisa de mais dogmas, mais regras.
a gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe o que é justo, o que é injusto. Pelo menos na teoria deveria ser assim, no ideal do dia a dia. A gente precisa fazer de forma mais prática, introspectiva, falei bastante essa palavra aqui, mas é isso, de forma mais introspectiva aquilo que nos causa desconforto. E a partir disso nos alinhar diante desses acontecimentos e nos evoluir diante dessas flutuações negativas, sabe? Precisamos de coragem para viver com amor, e a gente já sabe o verdadeiro, cara. Nós já sabemos o verdadeiro. Pelo menos você que chegou até esse momento já sabe o que você de fato quer e precisa, sabe? E isso não vai ser validado via fatores externos, vai ser uma coisa interna, entende? E é isso, meu. Se esse vídeo ressoou com você e fez sentido, e se não fez também, você chegou aqui, cara, por que você chegou até aqui, esse ponto? Magnífico demais. Reflita comigo aí nos comentários, partilhe conhecimentos nos quais possa parecer insignificante para você nesse momento, mas partilhe, faça acontecer, mesmo que pareça que o mundo e as pessoas no qual você quer tocar não vão perceber o mesmo, mas faça mais por você, tá bom? Um forte abraço e valeu!